Que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta manhã, na exposição da sua palavra. Meus irmãos, estudar a vida de José é estudar os caminhos da providência de Deus. A doutrina da providência é uma das doutrinas preferidas dos cristãos, porque ela é profundamente consoladora. Ela significa que a cada momento de nossa jornada, pareça-nos um momento favorável ou não, Deus está cuidando de nós. Seja ele um momento agradável de se experimentar, ou um momento desagradável, Deus está cuidando de nós. Nós temos a limitação e a tendência de confundir aquilo que é bom com aquilo que é agradável. E as duas coisas não são necessariamente sinônimas. Coca-Cola é agradável, mas não é bom. O gosto, não é? Você fala assim, né, já dá até uma... mas não faz bem para a saúde. Já, ao contrário, o óleo de fígado de bacalhau, mas é bom, é desagradável, mas é bom. Muitas vezes, nós confundimos a bênção de Deus com aquilo que é agradável. E nem sempre é assim. Foi por isso que, inclusive, cantamos: os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, eu te peço forças para continuar, crendo que tudo o Senhor está fazendo por mim. Então, quando vemos a vida de José, o que vemos são os caminhos da providência de Deus. O povo da aliança, a família de Jacó, o pai, a madrasta ou a tia, que as duas coisas são uma só e a mesma no caso de José, Lia, Jacó, os seus irmãos estão todos em Canaã e eles estão debaixo de uma ameaça. A contaminação religiosa e a contaminação por casamentos com o povo de Canaã. Você leu isso comigo nos capítulos anteriores. No capítulo 38 você viu que Judá, irmão mais velho, um dos irmãos mais velhos, né, o mais velho de todos era Rúben, mas um irmão mais velho de José, havia já se casado com uma cananita, e agora havia perdido filhos ali por causa da iniquidade de seus filhos, e agora havia se deitado com a sua própria nora, pensando que a mesma fosse uma prostituta. E aí então você vai vendo a proliferação do pecado na família da aliança que está dentro de Canaã. E enquanto isso, de maneira imperceptível a olhos humanos, pelo menos no início, Deus está, por seus caminhos providenciais, levando José até o Egito, para guiar mais tarde toda a família da aliança para lá também, para inclusive vir a fazer com que os descendentes de Jacó se tornem escravos, mas para preservá-los como uma nação purificada, como uma descendência que vai se consagrar exclusivamente ao Senhor. Note que os caminhos de Deus em momento algum excluíram a dificuldade. E aqui então nós temos uma lição importante a ser dada em dias em que muita gente anda confundindo bênção com conforto, bênção com riqueza, bênção com favorecimento. É claro que essas coisas existem na Bíblia. Sim, elas existem. E a bênção de Deus a Abraão foi medida pelo fato de que Abraão se tornou tão rico que a terra não podia conter o seu gado. Existe prosperidade na Bíblia? Sim, Senhor, existe. Mas, da mesma maneira que os amigos de Jó tiveram alguma confusão ao interpretar o que acontecia com Jó, tem muita gente hoje tendo essa confusão. É quase como se o raciocínio fosse unidirecional. Ou seja, quando uma pessoa tem a bênção de Deus, como é o caso de Abraão, ou como foi o caso de Jó, é possível que essa pessoa experimente prosperidade, saúde, uma família estruturada, riquezas materiais. Só que o inverso nem sempre é verdadeiro. Quando você experimenta dificuldade, quando você experimenta provação, pode sim ser por causa de seus pecados, mas nem sempre é. E esse foi o tormento que os amigos de Jó lhe causaram. Quando
conhecendo apenas esses dois lados da moeda, essa moeda tem muitos outros lados, eles diziam para Jó: você pecou, e é por isso que você está enfermo, e é por isso que você perdeu os filhos, e é por isso que todas essas coisas te acontecem. E Jó, em sua integridade, sequer admitia a possibilidade de confessar para se livrar logo da dor. A integridade de Jó era tanta que ele dizia assim: se eu pequei, por que Deus não aparece para me dizer o que foi que eu fiz? E então eu confessarei. Jó era tão íntegro que ele se recusava a fazer aquela confissão que a gente de vez em quando fazia, quando o pai pegava a gente pela orelha e dizia: pede desculpa para o seu irmão, e a gente falava aquele desculpa mais cara lavada, desculpa, mas não queria dizer aquilo. Jó não estava disposto a confessar um pecado qualquer, sem estar convencido de que havia desagradado ao Senhor, e essa sua integridade, inclusive, veio a prolongar o período de seu sofrimento. Não que Deus aceitaria uma confissão fajuta, mas aos olhos de seus amigos era o que estava acontecendo. Bom, quando a gente percebe estas coisas na vida de José, nós temos já aqui uma lição importantíssima, para a qual devemos estar atentos nos dias de hoje. Cuidado para você não confundir prosperidade com bênção em todas as situações. Existe uma regra geral? Sim, existe. É claro que se você obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, você deve esperar algum resultado benéfico, na maior parte das situações. Então, se você escolher um cônjuge temente ao Senhor, aguardar aquilo que Deus separou para o tempo específico do casamento, debaixo do matrimônio, se você criar seus filhos no temor do Senhor, você deve ter uma santa expectativa de que sua família será bem-sucedida. Afinal de contas, você caminha pela lei do Senhor. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o seu caminho. No entanto, nós também conhecemos muita gente que fez tudo certo e ainda assim sofreu e experimentou muitas dores. Fazendo o que era certo, Estevão foi martirizado. Fazendo o que era certo, Tiago foi morto ao fio da espada. Fazendo o que era certo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Fazendo o que era certo, José foi condenado e foi esquecido na prisão por vários anos. Então, este capítulo que lemos hoje aqui é, antes de qualquer coisa, um antídoto ao triunfalismo evangélico predominante em nossos dias. Nós não somos pessoas conformistas, que aceitam o mal que vem do diabo e se sujeitam às misérias que o diabo nos traz. Não, porque a gente leu a Bíblia toda. A gente leu inclusive que Jó, quando teve todas as suas mazelas, disse: o Senhor o deu e o diabo tomou. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse: foi o Senhor quem deu e foi o Senhor quem tomou. E é curioso que no diálogo que Deus tem com Satanás no livro de Jó, Deus fala para Satanás assim: você está vendo o meu servo Jó? Ele guarda a sua integridade, embora você tenha me incitado para que eu o consumisse sem causa. Irmãos, o próprio Deus chama para si, mata a bola no peito e diz: dominei a situação, o jogo está no meu pé. Quem foi que fez o mal, a dificuldade? Quem foi que trouxe a tribulação a Jó? O próprio Deus diz: fui eu. Essa história de que Deus deu e o diabo tomou não está amparada pelas Escrituras. O diabo não tem esse poder. Leia o livro de Jó e você verá. Ele não tocou em Jó enquanto Deus não autorizou. Ele só tocou em Jó nos limites que Deus lhe concedeu. Quando Deus disse: pode tocar em todos os seus bens e na sua família, mas não toque na sua saúde, este foi o limite exato que Satanás tinha. Quando chegou no segundo momento e Deus diz: pode tocar na sua saúde, mas não lhe tire a vida, este foi o limite exato que Satanás foi forçado a obedecer. E quando Deus trata de toda a situação, ele diz a Satanás: eu o consumi sem causa. É claro que nós entendemos a figura de linguagem aí. Deus estava manifestando a sua glória, inclusive na fidelidade de Jó, que permanecia adorando a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias lhe eram desfavoráveis. E aqui então já temos uma lição que José nos ensina neste texto, através de seu exemplo. Deus é digno de ser adorado, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Deus é digno de ser adorado, mesmo quando estamos sofrendo. Mesmo quando nossas expectativas foram frustradas, mesmo quando nós fomos injustiçados. Isso deveria ser algo que nós já esperássemos.
algo com que, de certa maneira, já contássemos. Nós vivemos num mundo cheio de injustiças, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. O que aconteceu com os filhos de Adão e Eva? Caim matou Abel, pura inveja. O que aconteceu nos dias do dilúvio? O que aconteceu com Lameque, que matou um homem porque ele pisou no pé? O que aconteceu com tantos outros casos, inclusive dentro da família da aliança? Quem era Levi, quem era Simeão, quem era Rúben, quem era Judá? Leia a palavra de Deus e você verá, nós não estamos com expectativas infantis a respeito de Deus. Seguir a Deus pode muitas vezes implicar caminhos de dor, de sofrimento, e nem por isso esse caminho deixará de ser o mais digno. Conte a mim, o que foi na sua vida que você fez sem esforço? O que você fez sem que houvesse um preço a ser pago, que tenha sido duradouro e tremendamente valioso? Músculos não se ajuntam comendo pudim. No pain, no gain, diz o professor da academia. Tem que doer. É doendo que a gente aprende, é doendo que a gente cresce, é se esforçando que a gente aprende. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui um antídoto a muito do que temos visto nesse evangelicalismo raso, superficial e antibíblico dos nossos dias. Nós vamos ver José passando 13 anos da sua vida debaixo de injustiça. Dos 17, quando ele foi procurar os seus irmãos no campo e a sua idade foi informada, aos 30, quando ele finalmente se tornará o segundo homem no governo do Egito. E em nenhum momento nós podemos olhar para essa situação e dizer, nessa época era o diabo que estava mandando. Nessa época o diabo cantou e sambou em cima da vida de José. Não, porque o capítulo 39 que lemos antes disso diz 4 vezes, o Senhor era com José. O Senhor era com José enquanto ele foi escravizado na casa de Potifar. O Senhor era com José quando a mulher de Potifar mentiu contra ele. O Senhor era com José quando ele foi lançado no cárcere. O Senhor era com José em todas as situações. Então aqui nós temos ao mesmo tempo um antídoto para uma teologia falsa, mentirosa, que temos encontrado em nossos dias, mas também temos um consolo. Se em algum momento você passou por alguma dificuldade, quem sabe esteja passando, e eu não preciso ter dom profético para dizer que num auditório com 80 pessoas, Deus me revelou que tem alguém aqui passando problema. É óbvio que tem alguém aqui passando problema. 80 pessoas aqui, não tem ninguém com problema, que isso? Mas a pergunta é, você entende que Deus está com você no meio desse problema? Por que será que nós conseguimos ler a história de José, e a gente parece que quase não fica com tanta dó de José? Porque a gente sabe, a gente olha para José e fala assim, meu amigo, calma aí, tá? Aguenta firme. Capítulo 41, hoje à noite o pastor vai pegar no 41 e você já vai sair daí. A gente fala isso para o José dentro da nossa cabeça, mas a gente não fala para nós mesmos. Dizendo assim, minha alma, calma. Calma porque Deus está no controle. Calma porque esses dias que você está vivendo de tribulação, de dificuldade, de dor, de sofrimento, esses dias vão passar. Eu não sei se eles vão passar aqui nesta vida. Para Estevão, as dores começaram e terminaram muito rapidamente. Ele subiu aos céus para encontrar com Cristo, assim que morreu. Às vezes as dores só passarão com a morte, mas elas passarão. E porque a gente não está olhando esta vida de uma perspectiva tão limitada, a gente devia olhar para isso aqui e dizer, calma, eu posso continuar confiando no Senhor no meio do sofrimento. Eu posso continuar olhando para Deus, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que o momento seja tenebroso, eu posso continuar confiando no Senhor. Eu conheço o fim da história de José, eu conheço o fim da Bíblia, eu li os capítulos seguintes, eu sei que tudo acaba muito bem, eu sei que Deus nunca foi embora, eu sei que Deus nunca esteve dormindo, eu sei que não se trata da incapacidade de Deus, mas ao contrário, da revelação da capacidade extraordinária desse Deus, que usa inclusive circunstâncias que nos parecem impossíveis de aproveitar ou de reciclar, quando as coisas parecem sem conserto. O José está lá, na prisão, no Egito, escravo prisioneiro. O que mais dá para piorar na vida de José? E é assim que Deus vai manifestar a sua glória e o seu poder, trazendo todas as coisas ao seu lugar. Note, o nosso Deus inclusive
tem um padrão exibido, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas um padrão exibido na Bíblia, ele não gosta de deixar as coisas tão suaves e tão tranquilas, que você olhe para aquilo e diga assim, também com esse time? Não. O que foi que Deus fez? Ele escolheu um povo pequeno, frágil e inexpressivo como o povo de Israel. Deixou esse povo ser escravizado pela nação mais poderosa que já tinha surgido, cujo símbolo de poder permanece em pé até agora, 4.000 anos mais tarde. E Deus então vai tirar israelitas do Egito para mostrar que o poder é todo dele. Ele faz isso em várias outras situações. Um dos exemplos mais plásticos disso é o que acontece com Gideão, quando tem que lutar contra os midianitas. São 32.000 israelitas contra 180.000 midianitas. Em uma conta redonda, 6-1. E Deus fala assim, essa batalha assim eu não quero não. Se vocês ganharem, vocês vão olhar para o muque e falar assim, está vendo? Cada um de nós conseguiu ganhar de 6 deles. Então Deus diz, fala quem está com preguiça, quem está com medo, quem está com saudade da esposa, pode ir embora para casa, fica só quem está a fim de guerrear. Vão embora, 22.000, ficam 10.000. Agora tem 18 midianitas para cada israelita. E Deus diz assim, não, é muita gente ainda, vai que vocês ganham. E aí vocês vão dizer que a batalha foi ganha pelos méritos de vocês. Bota todo mundo para beber água no rio. E aí quem abaixa para lamber a água, sai fora. Quem pega a água e leva com a mão à boca, fica. Ficam só 300. Cuidado, não são os 300 de Esparta, essa é uma outra história. Ficam só 300. Agora sim, tem 600 midianitas para cada israelita. Ninguém vai ter coragem de dizer que a vitória veio pelo braço de Israel. E agora então eles pelejam gritando pelo Senhor e por Gideão, e a vitória lhes vem, e a glória é dada a Deus. E então é algo que nós precisamos prestar atenção aqui, que glória haverá para Deus na sua vida, se você o tempo inteiro for crente, mas estiver sendo crente sem passar dificuldade alguma. Satanás pode olhar e dizer assim, igual ele disse para Jó, desse jeito é fácil ser crente, o Senhor cercou o menino com sebe, toca no que ele tem, o Senhor verá se ele não blasfema na tua face. E aí, então depois que as propriedades e a família de Jó são tiradas, Satanás ainda continua, pele por pele, e então chama Jó e toca-lhe na saúde que o Senhor vai ver. E a glória de Deus é vindicada no livro de Jó, ela é defendida, ela é colocada em destaque. Para Jó, Deus é digno de ser adorado, mesmo quando ele não dá nada de conforto. Mesmo quando os seus caminhos são dolorosos, mesmo quando todas as bênçãos nas quais ele se alegrava ainda lhe são retiradas. E este capítulo na vida de José deve nos lembrar disso profundamente. Porque o José que está aqui parece já um rapaz amadurecido. Nós não sabemos exatamente quanto tempo havia transcorrido desde que José saiu da casa de seu pai. Mas o início do capítulo 41, no primeiro verso, diz que 2 anos completos se passaram para que Faraó tivesse um sonho. E a gente sabe que ele saiu de casa com 17 e se tornou o segundo no Egito com 30. E se ele interpretou o sonho de Faraó 2 anos depois dessa história do capítulo 40, então é provável aqui que José tivesse aqui com 28, 27 anos de idade. E provável, portanto, que ele já tivesse saído da casa de seu pai há 10 anos. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou exatamente na casa de Potifar, antes que a esposa de Potifar colocasse os olhos nele. Mas deu tempo dele ser tão reconhecido a ponto de se tornar o chefe da casa, deu tempo das colheitas terem acontecido, para ele ter ido até a casa do chefe e tudo mais, mas eu imagino que aqui, para chutar, sem muita chance de erro, pelo menos 5 anos já se passaram, desde que José está na cadeia. E sabe o que aconteceu aqui? Aquele rapazinho que desfilava de túnica, não era colorida, você lembra do sermão anterior? Necessariamente não. Mas de túnica talar, de mangas compridas, indicando a sua posição de realeza, que se gabava daquilo diante dos irmãos, não com muita sabedoria, que contava esses sonhos, de maneira que até mesmo seu pai estranhava. Aquele menino agora está virando homem, e ele está prisioneiro na casa do comandante da guarda, na casa de Potifar, onde os prisioneiros são guardados, e ele não desistiu.
É curioso, meus irmãos, ele tem uma consciência tão clara da presença de Deus com ele. Ele não diz assim, Deus já foi meu amigo, mas agora Deus ficou lá em Canaã. Deus está lá, na terra do meu pai. Deus está com os meus irmãos, aqueles miseráveis que me venderam, aqueles crápulas. A eles Deus favorece. Não, não é verdade. Muitas e muitas vezes nós enfrentamos situações de privação e devemos nos lembrar, mesmo no meio delas, de que Deus está conosco. Eu já contei isso antes e vale a pena contar de novo. Davi tinha muito problema com refluxo quando era pequenininho. Foi inclusive essa a razão pela qual não ficamos aqui em Goiânia no ano de 2007. Ele passou muito mal. E aí então nós mudamos para Campinas. E melhorou bastante a situação dele, mas criança você sabe como é que é. E aí então já tínhamos a Carolina pequenininha ainda, um pouquinho mais de ano. E foi uma ocasião em que o Davi estava bastante entupido, congestionado. E aí então o médico receitou um antibiótico. E ele está tomando antibiótico. E vai para a casa do tio. Eu tenho um irmão que é bagunceiro. Você consegue imaginar, né? Todo irmão sério tem um irmão relaxado para dar aquela compensada, né? E aí o meu irmão lá, tem piscina na casa do meu irmão, um calor tremendo. E o meu irmão não fez por maldade não, mas também não perguntou com aquela prudência necessária. Quando vejo, o Davi está dentro da piscina. E aí, todo o pacote de antibiótico que estava sendo tomado, foi embora. E aí todo aquele congestionamento nasal piorou. E aí íamos para a praia alguns dias depois. E estamos lá na praia, eu, Priscila, Davi e Carolina, mas o Davi de short, de camiseta, boné, só com pá e balde, areia seca, não pode molhar, não pode entrar na água. E agora? E ele vendo a criançada toda nadando. E de repente do nosso lado tem ali um homem sem camisa com a tatuagem de palhaço no braço. Talvez você saiba disso, talvez não, mas é uma coisa que não indica assim aquele passado glorioso de um homem lá no estado de São Paulo. Tatuagem de palhaço tem coisa a ver com prisão e outras coisas assim. E há ali um cheiro meio estranho, sabe? Parecendo esterco de cavalo, aquela coisa que você sabe que é um cheirinho de maconha vindo daquela direção e tudo mais. E tem um menininho ali junto com a mamãe e esse homem estranho que parece ser o avô. E o menino com os dentes podres, mas está chupando 2 sorvetes com o nariz escorrendo, aquela remela verde. E o Davi olha então, com a sua teologia ainda não calibrada pela história de José ou de Jó, e diz, pai, eu queria ser feliz igual aquele menino. Ele pode chupar sorvete, ele pode nadar, e eu estou aqui, sem poder nadar, de camiseta, baldinho seco, com areia, tomando remédio. Irmãos, nós muitas vezes tendemos a medir a bênção de Deus pelo nosso conforto. Cuidado, cuidado. E aí então não dá tempo de fazer com um menino de 4 anos uma aula de teologia sistemática, mas era uma boa ocasião para aprender. Filho, você está debaixo de um cuidado do papai e da mamãe, com remédios e tudo mais. Você está com inveja de alguém que está desfrutando por um tempo, mas a saúde daquele rapazinho vai piorar muito. Se gripado como ele está, ele continuar chupando sorvete e nadando desse jeito. Ele vai ficar pior, você vai ficar melhor. Será que você consegue entender isso? Com 4 anos é difícil, mas tem gente que com 50 vezes 4 ainda é capaz de não aprender. Será que a gente aprende isso? José está nos mostrando aqui, o capítulo 39 disse o tempo inteiro, o Senhor era com José. E agora o que nós vamos ver aqui então? Que ele está na prisão, uma prisão que é na casa do comandante da guarda, né? Diz o versículo 3, o que é surpreendente, né? Ele está na casa do Potifar ainda. Né? Poucas vezes nós nos lembramos disso, estamos pensando que ele está lá debaixo de alguma pirâmide, alguma coisa assim, né? Não, ele está aqui na casa do comandante da guarda, e ele agora recebe 2 dos oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eram cargos de confiança, como o de Neemias na corte persa, você deve se lembrar disso. Havia muito receio de envenenamento dos reis. E uma das funções de maior confiança era daquelas pessoas que cuidavam da comida do rei. E que inclusive experimentariam a comida antes de que ela fosse entregue ao rei. Então quando o copeiro aqui, que é quem pega literalmente o copo do faraó, para entregar o copo na mão dele falando, já tomei um pouquinho, pode beber. É um cargo de altíssima confiança. E o padeiro é quem entrega o pão. Ou seja, o pão e o vinho.
Os elementos mais básicos estão simbolizados aqui. Um cuida do que o rei bebe e outro cuida do que o rei come. E eles foram pegos em falta contra o faraó. Era um cargo de confiança e, portanto, trair esta confiança era um crime passível desse tipo de aprisionamento e de um julgamento severo. E então nós vamos ver aqui que esses homens estão na prisão e sonham. E agora José vem até eles e eles estão perturbados. Aqui nós começamos a ver o padrão de Deus que vai se desenrolar por muitas outras vezes na Escritura. Gente que está sonhando e quem está interpretando é o povo de Deus. Você sabe dizer alguma coisa a respeito disso? Bom, já teve o Abimeleque que sonhou a respeito, de Abraão, mas não foi o próprio Abraão que interpretou. Bom, aqui o copeiro e o padeiro sonham e José interpreta. Mas você conhece a história de Nabucodonosor sonhando para que Daniel interpretasse? Não é curioso que as pessoas em posição de autoridade neste mundo estão sendo socorridas pelos escravos neste mundo que trazem a perspectiva correta das coisas? É Deus usando as coisas pequenas deste mundo para envergonhar aquelas que são grandes. Do mesmo jeito que José está em contato com a alta corte egípcia, Daniel também esteve. Neemias também esteve, Esther também esteve. Deus sempre teve os seus servos no meio das mais altas cortes para dizer assim: ninguém se engane, quem manda aqui é Deus. Não se deixem iludir pelas aparências, não se deixem confundir. Não é o fato de estar na prisão que faz com que a mão de Deus não esteja sobre José. Não é o fato de ser o prisioneiro que faz com que José não seja a pessoa mais importante dessa história. Portanto, meus irmãos, não nos encolhamos, não nos entreguemos ao derrotismo, se as coisas não estão caminhando triunfantemente no presente momento. A glória não é agora. O desfrute completo, as delícias inimagináveis, não foram prometidas para agora. Agora nós vamos enfrentar perdas, dor, sofrimento em nossos caminhos de peregrinação. A glória está para ser revelada. E nós devemos lembrar muito disso aqui. Bom, então você vai encontrar aqui uma semelhança com o que acontece lá no palácio de Nabucodonosor, quando Daniel interpreta seu sonho. Você vai encontrar aqui até mesmo uma semelhança com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está preso injustamente, e ele manda condolências para a igreja de Filipos, que está em liberdade. E é curioso, não é? O apóstolo Paulo dizendo aos filipenses: alegrai-vos, sendo que é o preso que está dizendo para quem está solto: alegrai-vos. E aqui quem é que está encorajando todo mundo? É o prisioneiro José, que não fez nada, que está encorajando os altos oficiais da corte de Faraó. É Deus dando testemunho para nós ao longo de toda a Escritura. O mundo está de cabeça para baixo mesmo, está tudo invertido. Aquilo que é valorizado aqui não devia ser valorizado por você. Aquilo que é desprezado aqui não deveria ser desprezado por você, se tem a mão de Deus e a bênção de Deus envolvida. Não leia esta história e as demais histórias, incluindo a sua, com a mesma ótica e as mesmas lentes que as pessoas deste mundo vão ler. Porque o maior personagem aqui nessa história não é o faraó, é o escravo, é o prisioneiro. Na verdade, o maior personagem aqui é Deus, que faz esse prisioneiro mostrar a sua glória, e que escolhe as coisas pequenas deste mundo e as que não são, para humilhar aquelas que são, para humilhar as coisas grandes. E é então desse modo que nós devemos olhar para todo esse texto. E José sabe disso. E apesar de ter sido injustiçado pela esposa de Potifar, de ter sido injustiçado por seus irmãos, José não entregou os pontos. Talvez ele podia dizer: olha, houve um tempo que eu estava na bênção. Houve um tempo que eu estava na prosperidade, que eu era cabeça e não era cauda, porque eu usava uma túnica talar de manga comprida e eu era o preferido de meu pai. Mas agora Satanás obteve vitória na minha vida, aquele miserável. E agora eu já não sou mais nada, nem um tição que está fumegando. Acabou a glória. E cabode. José não tem esse discurso derrotista. Então ele diz: conta o sonho, porque as interpretações pertencem a Deus. E é então, meus irmãos, que nós vamos ver aqui que José não abandona a sua confiança na soberania de Deus. O copeiro-chefe é o primeiro a contar, porque ele é a parte inocente aqui. Nós ficamos sabendo, pela interpretação dos sonhos, que um dos dois oficiais de Faraó era culpado e o outro era inocente.
Porque, de fato, ao final de todo o processo investigativo, do inquérito policial lá no Egito, um deles foi enforcado e o outro foi restabelecido ao seu posto. E aqui então nós vemos que o inocente conta primeiro. Ele tem coragem, né? Vou contar para ver qual é a interpretação, porque eu não fiz nada mesmo. E então ele conta para José que ele espreme uvas, né, de uma videira com 3 ramos, e ele espreme essas uvas no copo de Faraó, e aí então ele entrega o copo na mão de Faraó, e então José interpreta, dizendo que os ramos da videira eram 3 dias, dizendo que em 3 dias ele seria colocado de volta ao seu posto e tornaria a ser aquela pessoa de confiança que entregava a bebida nas mãos do próprio Faraó. Foi aí então que, imaginando que pudesse pegar uma carona na suposta bênção do colega, que o culpado, o padeiro, resolveu criar coragem para contar o seu sonho também. E aí então o que nós vemos aqui é que o padeiro vai contar o sonho. E o sonho do padeiro é diferente. O sonho do padeiro é assim: ele estava carregando cestos de pão sobre a cabeça, o que era um hábito naquela época. E que aves dos céus vinham para pegar os pães. Bom, as aves eram consideradas sagradas no Egito, e inclusive existem deuses com forma de cabeça de ibis e outras aves assim. E aí, então, espantar as aves era alguma coisa considerada meio complicada de se fazer. Do mesmo jeito que quando as pestes atingiram os animais no Egito, Deus estava atacando animais sagrados para os egípcios, mostrando a sua superioridade sobre os egípcios. Então, espantar as aves seria alguma coisa complicada. No entanto, o padeiro é quem fazia o pão do faraó. E ele tinha, inclusive, a habilidade para fazer vários tipos de pão. Os documentos da época mostram dezenas de tipos diferentes de pães, que ele está levando no cesto. E da mesma forma que o copeiro deveria cuidar do que ia no copo do faraó, para que ele se certificasse que faraó só beberia uma bebida segura, o padeiro também deveria cuidar do que vinha no cesto de pães de faraó. E quando ele deixa, portanto, as aves fazerem aquilo, ele está deixando de cumprir adequadamente o seu dever. Então agora José também interpreta e diz que as aves do céu fariam com o copeiro o que as aves fizeram com os pães dentro da cesta no seu sonho. E aí então as coisas acontecem exatamente do modo como José previu. Isso aqui já é o começo do testemunho da superioridade de Deus em relação às divindades egípcias. Por quê? Porque o copeiro e o padeiro estão entristecidos, em particular porque eles estão dentro de uma prisão, sem acesso aos sábios da corte egípcia. Todas as cortes tinham seus sábios. Você há de se lembrar que quando Nabucodonosor sonhou, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. E ele estava pronto para mandar matar todo mundo, quando Daniel aparece e fala: espera aí, eu vou perguntar a interpretação para Deus, não faça nada ainda. E aqui o copeiro e o padeiro estão entristecidos porque na cadeia não podem consultar os sábios egípcios, os doutos, que poderiam lhe entregar alguma interpretação. E no entanto, Deus, usando as coisas pequenas deste mundo, começa a envergonhar as grandes. E é o prisioneiro lá que vai dizer assim: a interpretação magos egípcios não têm. E aqui então nós temos um prenúncio do que virá em seguida, de toda a humilhação da sabedoria, do poder, da mágica, dos poderes das trevas de todo o Egito. E o que é curioso é que José favorece o copeiro e diz: você vai ser reabilitado no seu posto, porque você é inocente. Então, inocente com inocente, a gente sabe o que aconteceu com a gente, né, meu chapa? Você sabe muito bem como é que é esse negócio. Eu estou aqui, mas eu não fiz nada para vir parar aqui nessa terra, e nada fiz também para que fosse colocado aqui nesta masmorra, é a palavra que ele usa no finalzinho do verso 15. É possível que a palavra masmorra seja aqui um certo exagero, embora pode ser que a prisão seja de alguma maneira subterrânea, mas a palavra que nós temos traduzida por masmorra aqui é poço, ou cisterna,
igual aquela onde os irmãos de José deixaram José esperando para que a caravana de ismaelitas aparecesse. Dando, portanto, a ideia de que José está dizendo: desde que saí da casa do meu pai, eu não fiz nada para vir parar aqui. Lembra de mim, eu sou inocente como você veio parar nesse buraco como eu, e nós dois não fizemos nada. A solidariedade entre inocentes condenados de maneira indevida deveria ter falado alto, mas não. Há inclusive aqui um pleonasmo, que é um jeito de dizer duas vezes a mesma coisa, ser redundante. Veja que o versículo 15 diz assim, desculpe-me, o versículo 23, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Não lembrar e esquecer é a mesma coisa, mas fica redundante para dizer assim: olha só o que esse camarada aprontou. E a questão é, o Senhor era com José, é o refrão repetido várias vezes no capítulo 39, mas o copeiro se esqueceu de José. Note, muitas vezes nós nos preocupamos com a lembrança ou com o esquecimento dos outros. Muitas vezes nós nos ofendemos porque não recebemos o reconhecimento, o mérito, o amor, a apreciação, a consideração, a gratidão mínima que seja das pessoas. Mas Deus está olhando essa história toda e está costurando tudo para colocar José no tempo certo, no lugar certo. E o José que nós vemos aqui parece que entendeu isso. Ele não se entrega ao desespero, ele não se entrega ao derrotismo. Ele não sustenta uma teologia fajuta de prosperidade, que diz que se você está passando por dificuldade, necessariamente é porque você pecou. E cuidado, para você não me interpretar mal. Pode ser que você esteja numa roubada tremenda por causa do seu pecado. Não sai colocando tudo nas contas da providência não, porque muitas vezes a culpa é sua mesmo. E você tem que criar vergonha na cara e parar de pecar. Mas tome cuidado para não achar também que todas as vezes em que alguma coisa difícil está lhe acontecendo, é porque Deus ou o abandonou ou está lhe punindo. Não. Aqui nós estamos vendo um moço que, depois de ter agido com alguma insensatez diante dos seus irmãos, serviu a Potifar com fidelidade, ao ponto inclusive de não se aproveitar da oportunidade que teve com a mulher do seu senhor, e esteve no cárcere, e não está amargurado, e não está dizendo: Deus me esqueceu aqui nesse buraco. Ele sequer sai atribuindo as culpas aos seus irmãos ou à mulher de Potifar. Note que quando ele fala, ele usa aquilo que na gramática a gente chama de agente da passiva e sujeito indeterminado. Hoje é dia de Enem, vale a pena falar dessas coisas, né? Por quê? Porque sujeito indeterminado é quando você usa a terceira pessoa do plural. Picharam o seu muro. Quem pichou? Picharam. Picharam é alguém, né? E aqui então, veja o que ele fala aqui no versículo de número 15. Fui roubado e nada fiz para que me pusessem. Me puseram aqui, ó. Quem que me puseram? Me puseram. Foi alguém. Não importa quem foi, o que importa é que eu sou inocente. E depois, eu fui roubado da terra dos hebreus. Por quem? O muro foi pichado. Por quem? O agente da passiva não apareceu aqui. E o José também não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque ele não fica fazendo conta e dizendo aquele miserável, aquela não, ele não fica fazendo conta, planejando a vingança, porque ele sabe que a vida dele está na mão de Deus. O José não sabia algumas coisas que a gente sabe. E quando a gente começa a ler essa história, a gente fala assim: peraí, quer dizer que tem um filho que é o amado do papai, que é um filho muito querido, que o pai quer honrar acima de todos os seus irmãos, e ele é traído pelos irmãos, e vendido por moedas de prata, e tratado como um escravo, e condenado injustamente, e quando é condenado ele está entre outros 2 prisioneiros, sendo que um desses prisioneiros sai da condenação para a vida, e outro sai da condenação para a morte definitiva, e depois ele vai sair dali, cenas de hoje à noite, para se tornar uma pessoa numa posição de autoridade, glória e abençoar o mundo inteiro. Eu já vi essa história, e não foi só com José do Egito, foi com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amado do seu pai,
o odiado dos seus irmãos, o traído, o vendido como escravo por moedas de prata, condenado injustamente, que esteve entre dois criminosos, um dos quais foi condenado, o outro foi absolvido, que saiu daquela posição humilhante para a mais alta glória e ali ganhou uma esposa gentílica e abençoou o mundo inteiro. Ou seja, nem eu e nem você podemos olhar para as nossas lutas e ficarmos com aquela atitude da hiena Lupe Lebô: ó vida, ó azar. Se alguma coisa está nos acontecendo, Deus tem propósitos nisso. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. Hino 154 do Inário Novo Cântico. Irmãos, nós devemos olhar para esse texto aqui e ver como Deus manifesta a sua glória em todas as circunstâncias. E aí a palavra-chave para nós é calma. Se você pudesse encontrar com o José aqui, logo depois que o copeiro esqueceu dele, e você pudesse dizer uma coisinha só para ele, você fala: José, eu já li a sua história até o final, cara. Fica frio. Certo ainda? É porque não chegou no final. No final, dá tudo certo. Pode ficar tranquilo. A nossa história também já foi escrita. E a gente já sabe o final. Você já leu lá no final? Uma multidão inumerável, cantando feliz, triunfante, vitoriosa, aos pés do Cordeiro, dizendo que Ele é digno de toda a glória. Então, se você não chegou ainda no final, calma. Calma. Porque Deus não desistiu de você, Deus não esqueceu de você, e as coisas não vão acabar assim. Se não está tudo bem ainda, é porque o fim da sua história não chegou. Este capítulo, portanto, é um remédio contra uma falsa teologia de prosperidade. É um estímulo para que prossigamos servindo a Deus com alegria, com disposição, dando um testemunho da sua fidelidade, mesmo no meio das adversidades. É um testemunho de que Deus controla até mesmo a vida dos ímpios e que faz com que eles sonhem e que as profecias se cumpram e que com todas as coisas aqui você perceba Deus tudo dirigindo. Eu quero dar uma palavra final aqui, embora o nosso tempo já esteja um pouquinho apertado, a respeito da doutrina dos sonhos, que é outro assunto importante também. Deus se revelou através de sonhos no passado. No entanto, você lê na carta aos Hebreus que Deus se revelou aos nossos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No entanto, hoje o ápice da sua revelação é o Senhor Jesus Cristo. E Ele trouxe a revelação final e definitiva de Deus. Cuidado com esse tipo de revelação, que escraviza muita gente. Eu conheci, não estou mais em contato com essas pessoas, mas já conheci gente que se casou e depois se arrependeu amargamente, porque casou obedecendo uma suposta revelação que alguém disse que teve. Fulana, Deus se revelou que você ia casar comigo. Também já conheci, com essa pessoa ainda tenho contato, uma moça que teve a instrução suficiente para responder: ah, Deus te revelou que você ia casar comigo? Continua orando que por enquanto, a única coisa que Ele revelou para mim é que você toma o nome dele em vão para tentar dar uma cantada fajuta. Porque isso não é conversa que se tenha, não. E é impressionante, meus irmãos, como as coisas são abusadas. E se você procurar na internet, você vai encontrar a reportagem de um pastor que sonhou que teve uma irmã da igreja que sonhou que estava tendo intimidades com o pastor e foi lá contar para ele. Já não devia ter contado, já começa errado. Mas aí então o pastor falou: será que é revelação? E aí ele foi no livro do profeta Oséias e leu sem acento o que está escrito lá. Está dizendo: ama uma mulher amada do seu irmão e adúltera. Dando a ideia que o Deus Todo-Poderoso estava pegando o povo de Israel, que era adúltero espiritualmente, porque adorava Baal, e estava trazendo de volta para si. E que Oséias devia fazer a mesma coisa, pegar Gomer, que era uma mulher adúltera, uma prostituta cultual, e trazê-la para si. Só que ao invés do pastor ler: ama uma mulher amada de seu irmão e adúltera, ele engoliu o acento e leu: ama uma mulher amada do seu irmão e adultera. E aí ele resolveu fazer aquilo que ele achou que era uma visão. Até um repórter incrédulo da Rede Globo falou: pastor, isso aí se resolve com língua portuguesa, é só ler o acento. E a resposta do infeliz foi: não, mas coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. Ah, vá! Me poupe. Então, cuidado. Nós não vamos pegar Deus e colocar numa caixinha de fósforo e falar: o senhor está proibido de fazer qualquer outra coisa extraordinária nos dias de hoje. Mas Deus já te deixou a escritura.
Olha quanto sonho interpretado você já tem aqui. Olha quanta revelação de Deus você já tem aqui. Você não precisa ficar dependendo dessas coisas. Cuidado para você não se tornar uma vítima de supostas revelações. Então, que o Senhor nos abençoe. O que Deus revelou aqui? Ele revelou que em todo o tempo está conosco. Ele revelou que o seu caminho não é necessariamente confortável, mas nos conduz ao destino certo. Ele nos revelou que não precisamos desanimar no meio da dificuldade, mas podemos seguir confiando que Ele está no controle de tudo. Ele nos revelou que Ele preparava o cenário para que quando Jesus viesse e acontecesse com Jesus muito mais do que o que aconteceu com José, nós soubéssemos, estamos diante de um Deus que está conduzindo o seu plano de salvação e Ele nos levará a bom termo. Que essa seja a esperança, o alívio e o conforto da nossa alma, em nome de Jesus. Amém.